bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, né? Então, para você que está aí me assistindo, atenção, se liga que nós iniciaremos agora o estudo do movimento circular e uniforme. Ok, meus queridos? Então, olha só. Primeiro, movimento circular e uniforme. Lembrando que vocês já viram ali na cinemática vetorial o quão importante é você entender o que significa fisicamente a palavra circular e uniforme. Circular significa que a trajetória desse movimento tem a fórmula de um círculo uniforme. O que quer dizer essa palavra para a física? Para a física, a palavra uniforme significa que o módulo do vetor velocidade em todo o movimento será constante. Então, isso são as duas principais características mais importantes desse movimento, que o próprio nome dele já diz, que a trajetória é circular e o módulo, percebam, o módulo da velocidade é constante. Se vocês analisarem pelo meu belo desenho que eu fiz aqui para vocês agora, se um cara em movimento circular, uniforme, no sentido anti-horário, sai do ponto A e chega, analisando ele, saindo de A e chegando em B, nós veremos que o vetor velocidade, ele é diferente. Porém, em todo esse caminho, o módulo da velocidade será constante. Exemplos de movimento circular no nosso dia a dia. Ele é um movimento muito comum no nosso dia a dia. O movimento, por exemplo, dos ponteiros de um relógio. A gente imaginar qualquer coisa, sei lá, um ventilador, que tem um movimento circular. Quando ele está em determinada posição lá da velocidade de giros dele, lá que tem no ventilador, ele estará sempre com uma velocidade constante. O movimento de rotação da Terra também é considerado um movimento com velocidade constante. Acabei de dar uma dica aí para vocês. Outra característica importante do movimento circular e uniforme é que ele é um movimento periódico. Por quê? O movimento de rotação é um movimento que de tempo em tempo ele se repete. Tudo que é periódico, fisicamente terão duas características super importantes. Teremos o período e a frequência desse movimento, ok? Só para finalizar as características aqui, nós teremos ainda que esse movimento é acelerado. Ué, prof, mas ele não é uniforme? Ele é um movimento uniforme com aceleração. Que aceleração nós teremos? Lembre-se que o vetor aceleração ele é constituído por duas componentes. A componente tangencial, que é a componente que é responsável por alterar o módulo do vetor velocidade, e a componente centrípeta, que é a componente responsável por alterar a orientação desse vetor. Então, nós teremos um movimento acelerado que tem o quê? A aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ela altera a orientação do vetor velocidade, que em todo o movimento permanece com módulo constante. Voltando aqui à última característica, o período. Então, ele é periódico, tudo que é periódico tem período e tem frequência. Fisicamente, o que representa essas grandezas? Período é o menor intervalo de tempo para uma volta, tá? Para uma volta completa, né? Como a gente está falando de movimento circular e uniforme, a gente pode dizer que para o movimento circular e uniforme, o período é o menor intervalo de tempo para uma volta. Se a gente pensar, por exemplo, na rotação, nós teremos o quê? A rotação demora 24 horas, ou seja, é o período para uma volta completa. Tudo que tem período, a gente pode associar uma frequência. A frequência, ela representa o número de vezes que o fenômeno se repete em um intervalo de tempo. Matematicamente, o período e a frequência são grandezas inversas. Ou seja, o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Como vocês sabem, o período é tempo e tempo no sistema internacional é medido em segundos e a frequência é medido em hertz. Então, nós teremos que a frequência é o número de vezes que o fenômeno se repete no intervalo de tempo. Alguns materiais, ele diz que a frequência ela é o número de voltas ou o número de repetições em um intervalo de tempo. E o período, ele é o tempo para o número de voltas ou o número de repetições. Se vocês olharem aqui pela definição, nós veremos que um é o inverso do outro. Por isso que a gente pode dizer que o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Lembrando que o período pode ser medido em qualquer unidade de medida que determina tempo, mas para o sistema internacional é em segundo. E a frequência, em homenagem ao físico, é medida em hertz. Mas o que representa hertz? Você pode pensar que hertz é como se fosse voltas por segundo. Se tem um movimento, um corpo que tem um movimento de 2 hertz,
significa que a cada segundo ele realiza 2 voltas. Uma unidade comum, usual para a frequência, nós temos aqui o RPM, que é rotações por minuto. Existe uma conversão de RPM para Hertz. De RPM para Hertz a gente divide por 60. Por quê? Rotações por minuto, rotações por segundo, ou ciclos por segundo. E o inverso a gente multiplica por 60. Essa é uma conversão que nós temos aqui de unidades usuais para a unidade do sistema internacional. Então, essas são as 2 grandezas que estão associadas ao período. Mas agora vamos imaginar o seguinte: se o cara está em movimento, ele tem uma velocidade. Como é que eu vou calcular essa velocidade? É isso que nós veremos. E mais um detalhe para esse desenho aqui. Pense que o cara está saindo de A e indo em direção a B. Eu estou analisando esses 2 pontos do movimento. Então, o que é que nós teremos aqui? Ele anda aqui, ele está andando sobre a linha. Então, ao mesmo tempo que ele tem um deslocamento linear, que eu vou chamar de ΔS, ele vai ter um deslocamento angular. Então, eu consigo, para o movimento circular uniforme, associar grandezas lineares ou tangenciais e grandezas angulares. Porque eu posso dizer, por exemplo, que se a gente fosse analisar o deslocamento dele de A para B, a gente teria que o ΔS dele corresponde a 1/4 do comprimento da circunferência, 2πr. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Então, esse ΔS, analisando aqui o exemplo de A para B. E se a gente pensasse um deslocamento angular, eu vou chamar esse deslocamento angular de Δθ, ou Δθ, ok? Esse deslocamento angular, se vocês olharem aqui, ele se deslocou por um quadrante do ciclo trigonométrico, ou seja, ele representa π/2 radianos, ou 90 graus. Então, aqui, uma coisa importante que vocês têm que se lembrarem é que, ao mesmo tempo, ele vai ter um deslocamento linear e um deslocamento angular. São formas diferentes de medir o mesmo deslocamento, porque eu estou falando, se a gente pensasse no sistema internacional, esse cara aqui seria medido em metro, porque o raio pode ser medido, aqui a circunferência tem um raio, seria medido em metro, e esse cara aqui no sistema internacional é medido em radiano, mas também você pode entender que isso é uma medida em graus. Diante desses 2 deslocamentos, nós poderemos associar 2 velocidades, uma velocidade linear e uma velocidade angular. Pronto. 2 hours later. Olha só, voltando. Então, como é que nós vamos calcular essas velocidades? Como eu disse para você, ele terá, ao mesmo tempo, um deslocamento linear e um deslocamento angular. Então, teremos 2 velocidades. Como o módulo da velocidade é constante, a gente sabe que pode utilizar ΔS sobre ΔT. Só que o ΔS, para uma volta no movimento circular, corresponde ao comprimento da circunferência, 2πr, dividido para o tempo, que é uma volta, que a gente chamava de período. Então, percebam, essa não é uma nova expressão. Então, essa expressão, a velocidade linear, ela pode ser 2πr sobre Tzão. Mas por que a gente não é uma nova expressão? A gente partiu da definição da velocidade constante, ΔS sobre ΔT. Para uma volta, o ΔS é o comprimento, dividido pelo período. Relembrando, como nós sabemos, o período e a frequência são grandezas inversas. Então, se é 2πr sobre Tzão, ou período, isso é a mesma coisa que dizer que é 2πrf. Ou seja, mas quando que eu vou utilizar uma dessas expressões? De acordo com o enunciado. Se você tem o período, se você tem a frequência, ok? Então, são as mesmas expressões. O que você tem que entender é que essa expressão da velocidade linear ou tangencial, ela só foi escrita devido à forma da trajetória, ser uma trajetória circular, ok? E como nós teremos ao mesmo tempo um deslocamento angular, a gente vai ter uma velocidade angular, que mede o deslocamento angular, ou seja, qual é o valor do ângulo varrido pelo corpo, que está nessa forma de trajetória, em um intervalo de tempo.
Essa velocidade angular, ela é representada por uma letra grega, eu não fiz o melhor desenho aqui, mas é uma letra que chama-se ômega, ou ômega. O ômega, no sistema internacional, ele é medido em radianos por segundo, porque o ângulo, a variação do espaço é medida em radiano e o tempo em segundo. Então, é a unidade de medida do ômega, que também é chamada em alguns lugares de frequência angular, é medida em radianos por segundo. E o que é que nós teremos aqui? A variação do espaço, angularmente falando, para uma volta, nós temos o quê? 2π radianos, que é a mesma coisa que 360 graus. Então, 2π dividido pelo tempo para uma volta, que a gente chamou de período. E aqui, então, a velocidade angular, ela pode ser escrita como 2π sobre t ou 2πf, devido à relação entre frequência e período. Um detalhe para vocês. Eu já sei que tem uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Só para vocês verem de onde surgiu, ali nós acabamos de escrever que a velocidade linear pode ser 2πr sobre tzão ou ômega sobre tzão, sobre o período. Fazendo uma relação, 2π sobre t é a mesma coisa que ômega. Então, eu posso escrever que a velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio da trajetória. Ou seja, se eu quero relacionar a linha com o ângulo, eu vou usar o raio como essa relação, ok? Lembrando as unidades do sistema internacional, a velocidade em metros por segundo, o ômega em radianos por segundo e o raio medido em metros. Gente, em algumas questões ele chama a velocidade angular de frequência angular. A frequência angular é a mesma coisa de determinar quantas voltas ou qual é o deslocamento em ângulo que ele está dando em um intervalo de tempo. Por isso que ela é chamada às vezes de pulsação ou de frequência angular. Para ficar mais claro, imagine que a gente tem aqui, só para vocês verem, que eu tenho um movimento de um corpo que tem uma frequência de 2 Hz. O que significa essa frequência fisicamente de 2 Hz? Que a cada segundo o cara dá 2 voltas. Então, 2 Hz, 2 voltas por segundo. Se eu quisesse calcular a velocidade angular, eu faria 2π vezes a frequência. Percebam aqui pela definição. Se eu substituir esse valor, o que é que nós teremos? 2π vezes 2, isso é igual a 4π radianos por segundo. O que é que nós teremos aqui? Matematicamente, são valores diferentes. 2 Hz e 4π radianos por segundo. Mas, fisicamente, 4π radianos por segundo, gente, representa o quê? Que a cada segundo, ele está dando o quê? 2 voltas. Já que uma volta é 2π radiano. Então, significa o quê? Percebam que, fisicamente, a velocidade angular e a frequência têm o mesmo significado. Ele mede quantas voltas, só que em ângulo, o cara está dando a cada segundo. Então, é como se você dissesse, por exemplo, tem um carro que está com uma velocidade de 72 km por hora ou 20 metros por segundo. Fisicamente, os valores, as grandezas, representam a mesma coisa, 72 e 20. 72 km por hora e 20 metros por segundo. Fisicamente são representam a mesma coisa, só que matematicamente são valores diferentes, mas são formas diferentes de expressar uma mesma grandeza. Então vocês podem pensar que a velocidade angular é como se fosse uma frequência angular. Para finalizar as variáveis, que interferem nesse movimento circular, a gente já viu como calcular a aceleração centrípeta, que ela pode ser a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Lembrando que essa aceleração é a aceleração responsável por alterar o módulo da velocidade, fazer com que o cara tenha essa trajetória circular. Lembrem-se que a aceleração centrípeta, ela sempre vetorialmente, ela é um vetor, ela é perpendicular ao vetor velocidade. Então, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com o vetor velocidade. Por quê? Porque o nome dela é centrípeta, ela tem a ponta para o centro da trajetória e ela é sempre radial. A direção dela é radial e o sentido é para o centro da trajetória. E é essa aceleração que faz com que esse cara possa realizar curvas ao longo da trajetória.
é a aceleração centrípeta. Ela tem o poder de alterar a orientação do vetor velocidade. Devido a essa relação que nós acabamos de ver aqui entre a velocidade linear e a velocidade angular, essa aceleração centrípeta ela pode ser escrita como sendo ômega ao quadrado vezes o raio. Então, essas são as formas de se calcular a velocidade, o deslocamento, o período, a frequência de um movimento circular e uniforme. Ok? Grata a todos pela atenção, bons estudos. Continuem estudando, hein, queridos? Até breve. One eternity later. Olá, então nós voltamos aqui para resolver um exercício exemplo. Vocês podem visualizar o exercício aí na tela e eu vou solicitar à pessoa que está me ajudando aqui fazer a leitura, porque como vocês sabem, a prof sempre gosta que alguém faça a leitura do exercício. Fiquem ligados na leitura, queridos. Por favor, Lucas. Questão 1. Anemômetros são instrumentos usados para medir a velocidade do vento. A sua construção mais conhecida é a proposta por Robinson em 1846, que consiste em um rotor com 4 conchas hemisféricas presas por hastes, conforme a figura abaixo. Em um anemômetro de Robinson ideal, a velocidade do vento é dada pela velocidade linear das conchas. Um anemômetro em que a distância entre as conchas e o centro de rotação é raio igual a 25 centímetros, em um dia cuja velocidade do vento é 18 km por hora, teria uma frequência de rotação de... Ótimo. Então, do enunciado, o que nós temos? Que o anemômetro ideal teria uma velocidade de 18 km por hora. Colocando em unidades do sistema internacional, nós teremos que 18 km por hora representa 5 metros por segundo. E o raio da trajetória seria de 0,25 metros, ou 25 centímetros. E ele quer a frequência. Sabendo que a velocidade escalar, linear ou tangencial do movimento circular uniforme é dada por V igual a 2πrf, nós temos que, como eu estou em busca da frequência, que a frequência é a velocidade dividida por 2π vezes o raio. Então, estamos em busca da frequência. Os demais valores nós temos. E ele disse ali no enunciado que, se necessário, considere π igual a 3. Então, ele diz que é para a gente considerar o π igual a 3. Então, substituindo os valores de acordo com as unidades do sistema internacional, nós teremos o quê? 5 dividido por 2 vezes 3 vezes 0,25. A resposta solicitada pelo enunciado, ela estará em RPM. Só que nós vamos descobrir aqui a velocidade em Hertz e depois nós faremos a conversão de Hertz para RPM, ok? Então, se a gente fizer essa conta aqui, vai ficar aproximadamente, eu já fiz essa conta anteriormente, 33,3 uma dízima Hertz, ok? Então, enxerga? Não. 33, a frequência então é igual a 33, tem uma dízima, 33,3333 Hertz. Só que ele quer a resposta em RPM. Para converter isso aqui, a gente multiplica por 60. Fazendo essa multiplicação, nós chegaremos à conclusão que a frequência ela será igual a 200 RPM. Ou seja, esse instrumento ele vai dar 200 rotações por minuto. Essa era a pergunta, é uma questão básica que vocês têm que saber simplesmente as equações, né, para calcular no movimento circular e uniforme e as unidades, conversão de unidades, as unidades do sistema internacional. Importantíssimo. Resolvam mais questões que foram indicadas para vocês e bons estudos.